Os fundos imobiliários não param de subir. Isso fez com que o IFIX chegasse muito próximo da sua máxima histórica. Só que sabe o que está subindo também? A taxa Selic, ela vai subir mais. E aí muitos investidores ficam perdidos, né? Eles ouviram que se a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem, e nisso surgem dúvidas. O que vai acontecer com os fundos imobiliários? Tem gente dizendo que é ruim, mas também é bom. E nesse vídeo eu vou te responder várias dúvidas do tipo, será que com a alta da Selic os fundos imobiliários vão ser beneficiados ou não? O que vai acontecer com o mercado de FIIs quando a Selic subir e quando ela voltar a cair? E será que os fundos imobiliários são o melhor investimento desse ano? E é isso que eu vou te contar agora, até porque quem ignorar isso que eu vou te mostrar pode acabar caindo numa ruim, no médio ou no longo prazo. Então presta muita atenção, já deixa o dedo no like, comenta se você está comprando ou não fundos imobiliários. E eu quero começar o conteúdo desse vídeo trazendo aqui o cenário um pouco mais longo. E quem está mais tempo no mercado sabe que os investidores de fundos imobiliários passaram por um mau momento no último ano, quando o IFIX caiu mais de 13% de janeiro a dezembro. Só que a partir de fevereiro desse ano, a coisa começou a mudar. O IFIX começou a subir, junto com uma leve melhora, um leve otimismo maior com o mercado causado por alguns fatores, como a melhoria no câmbio, como a queda da curva de juros futuros, como uma atividade melhor para a renda variável em 2025, se comparado ao final de 2024. Até que o próprio Ibovespa está subindo cerca de 12% nesse ano. E aos poucos eu vi o otimismo com os fundos imobiliários começar a voltar. Eu comento isso porque eu tiro um pouco a febre aqui do que está acontecendo com a maioria dos investidores ao ler os comentários. Há 4 meses, a maioria deixava comentários do tipo, olha, fundos ainda vão cair muito, vocês nem viram nada. Há 5 meses, tinha gente dizendo que fundo imobiliário não tinha futuro, que o negócio era cripto. Agora, há 1 mês, perfis como Vida Ativa estão falando em comprar FIIs baratos pensando em longo prazo. Há 4 semanas, esse outro investidor falou que esse é um bom momento para comprar renda variável. Há 3 semanas, o Marcelo comentou que o que era antes 21 mil reais de prejuízo, agora é 8.500, e que ele não está comprando, mas também não está vendendo. Então, o que a gente está vendo aqui? O Mood está melhorando junto com as cotações. Só que tem muita gente se perguntando, beleza, daqui para frente o que vai acontecer com os fundos imobiliários? Será que as cotações vão subir junto com a taxa Selic? Ou será que com a taxa Selic subindo as cotações caem, como muitos falam? Enfim, eu quero trabalhar aqui com 2 cenários. O primeiro de curto prazo, que ao que tudo indica a taxa Selic vai subir mais uma vez, e o segundo cenário é de médio e longo prazo, porque acredite você ou não, em algum momento a Selic no futuro vai sim cair. O Boletim Focus, que é um documento que pega a média da expectativa dos players do mercado, ele diz que a expectativa é da Selic terminar o ano em 15%, mas voltar a 12,5% até o final de 2026. E a curva de juros futuros, mais recente, também está apontando para uma queda, apesar de mais branda. E aqui entra o segundo cenário. O que pode acontecer com os fundos imobiliários se a taxa Selic voltar a cair, se os juros futuros indicarem uma Selic consistentemente mais baixa no longo prazo? Mas antes eu quero falar do cenário 1, com a alta recente da Selic. Bom, a maior probabilidade é que a Selic cresça em meio ponto percentual. É isso que o mercado espera. É claro, tem gente que espera uma alta um pouco menor, tem uma minoria ali que espera manutenção, uma outra minoria que espera uma alta maior. Vamos olhar o que aconteceu na última alta da Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reuniu nos dias 18 e 19 de março e definiu nesta reunião que a Selic aumentaria em 1 ponto percentual. O que aconteceu com o IFIX foi isso daqui. Houve uma alta de mais de 5% de lá para cá. Ou seja, a taxa Selic subiu e os fundos imobiliários subiram também. E muitos investidores foram pegos de surpresa, porque eu sei que tem muito educador financeiro que fala, olha, se a Selic sobe, fundos imobiliários caem. O que não é 100% errado, mas a verdade é que o que tende a afetar no curto prazo cotas de fundos imobiliários ou até as cotações de ações é a expectativa para a taxa Selic no futuro e não onde ela está hoje. Só que muitas vezes o que está acontecendo com a taxa Selic no curto prazo acaba sendo um indício do que tende a acontecer no futuro, tanto é que tem estudos que correlacionam uma Selic mais alta a uma queda brusca em renda variável. Dito isso, vamos olhar um pouco mais para o efeito de uma taxa de juros mais alta no Brasil, tanto nos fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos que por trás do código que você vê no home broker tem lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, quanto também nos fundos de papel, que por trás daquele código tem uma carteira de ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Esse gráfico do Kinea mostra que de 2012 para cá, em momentos de queda da Selic, acontece um aumento expressivo na cotação dos FIIs de tijolo, mas também na alta de 2021 mostrou que os fundos andaram de lado por um tempo para depois voltar a subir somente com o novo corte de juros. E por que isso acontece? Tá? No caso dos fundos de tijolo, quando a taxa Selic sobe, quando a renda fixa está oferecendo aos investidores mais retorno em ativos com baixíssimo risco, são os ativos ligados à Selic, como o Tesouro Selic ou um CDB de um bancão que rende 100% do CDI, o que sobe também é o cap rate. O cap rate
é a taxa de retorno que os investidores esperam de um ativo imobiliário. Basicamente, ele mede o rendimento anual do imóvel em relação ao preço desse ativo. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Eu comprei um prédio comercial de 10 andares por 10 milhões de reais. Ou seja, cada andar desse prédio vale 1 milhão de reais. Eu alugo cada andar desse prédio por 5 mil reais por mês, ou seja, eu recebo 50 mil reais por mês se todo o prédio está alocado, vezes 12 meses no ano, estou falando em 600 mil aí de renda para mim. 600 mil sobre 10 milhões é 6%. Então aqui meu cap rate é de 6%, sendo que a cada 12 meses eu atualizo os aluguéis pela inflação. Então o meu cap rate é 6%, só que todos os anos eu aumento os aluguéis com base no IGPM. E em tese eu estou supondo aqui que o meu imóvel também está se valorizando em linha com o IGPM. Entendido? Agora vamos olhar para a renda fixa. Com a taxa Selic mais alta, curva de juros futuros mais alta, investidores que não correm risco de comprar um imóvel, de investir numa empresa, de investir em expansão, eles recebem mais dinheiro pelo dinheiro investido. Não à toa a gente vê aí o Tesouro Direto vendendo cada vez mais títulos públicos. Aí o cara pensa, porra, eu vou correr risco de ter um imóvel, ter que encontrar 10 inquilinos, ter que lidar com eles, ter que reajustar, correr o risco de um desses caras aqui sair e eu ficar com parte do imóvel vacante para ganhar 6% mais inflação? Se eu posso conseguir até talvez mais do que isso comprando um tesouro IPCA+, ou posso conseguir tipo 14, 15% em um ano investindo no Tesouro Selic, se ele não está disposto a correr esse risco, o que ele tende a fazer? Ele tende a tentar vender esse imóvel, se desfazer desse imóvel, um preço até abaixo do mercado. E aí, supondo que o preço dos aluguéis se mantenha o mesmo, que esse imóvel se desvalorize para, sei lá, 8 milhões de reais, o que a gente tem agora? A gente tem um imóvel que nos gera 600 mil reais por ano, só que agora ele vale 8 milhões de reais. Ou seja, esse cap rate aumentou de 6 para 7,5%. Em outras palavras, o cara recebe o mesmo aluguel, só que o imóvel vale menos. É isso que a gente viu acontecer no passado. Com a Selic aumentando, o cap rate do mercado aumentou também. E enquanto a renda fixa chegou a pagar seus quase IPCA mais 8%, nas semanas recentes é uma queda. Onde é que eu quero chegar? Em relação aos fundos imobiliários de tijolo, uma taxa de juros estruturalmente mais baixa no longo prazo contribui para a valorização dos imóveis e a queda do cap rate. Para não ter ficado técnico demais, eu quero explicar aqui tintim por tintim. Agora, o mesmo não vale necessariamente para fundos de papel. Por quê? Fundos de papel costumam ter uma série de ativos imobiliários ligados ao CDI ou ao IPCA. E aí, se o CDI está mais alto, a rentabilidade desses títulos que estão na carteira dos fundos aumenta. E se o IPCA está mais alto, o que acontece? O CDI tende a ficar mais alto também, então a rentabilidade desses títulos também aumenta. Segundo estudo feito pelo Grupo Rico, com dados do Economática, a gente vê uma correlação entre os principais segmentos de fundos imobiliários no período de alta da Selic entre 2013 e 2016. E o que ele nos diz é que os fundos de recebíveis, os fundos de papel, foram os únicos positivados no período, enquanto os fundos, de logísticas, de shopping, lajes corporativas, etc., foram negativados. Dito isso, a grande pergunta é, e no longo prazo? E com a taxa Selic voltando a cair? Esse é um ponto que você precisa levar em consideração. Por quê? Porque estruturalmente a taxa Selic não vai ficar em 15% ao ano no Brasil. Estruturalmente, no longuíssimo prazo, ela vem caindo. A taxa Selic chegou a mais de 50% no final dos anos 90, passou a década de 2000 ali oscilando entre 10% e 20%. A década de 2010 já passou num patamar bem menor, início dos anos 2020 num patamar menor ainda. Então, estruturalmente, eu não enxergo com uma probabilidade alta de a gente ver uma taxa Selic média de 15% ao ano ou mais. Eu sei que talvez você discorde de mim. Você pense, como assim? Ela tá sempre alta e tal. Mas talvez a gente tenha essa impressão por conta de um viés cognitivo, que é o viés da recência, que diz que a gente dá um peso muito grande para aquelas informações recentemente disponíveis. Eu genuinamente acredito que a curva de juros de longo prazo vai tender aí a ter uma média de juros de 10% ao ano, talvez até um pouco menos. Se isso acontecer, se o cenário se inverter, se a taxa Selic cair estruturalmente no longo prazo, os imóveis tendem a se valorizar, porque o cap rate cai, e os fundos de papel tendem a ter um rendimento menor, porque a Selic e o IPCA vão estar mais controlados. Um detalhe aqui para os de papel é que quanto maior são os juros dele, maior o risco de inadimplência, porque fica mais caro para o emissor do ativo imobiliário quitar seus compromissos e também porque ele deve estar sofrendo na economia real, porque a taxa Selic mais alta desacelera a economia. E antes que você conclua algo do tipo, beleza, Ramiro, eu entendi, a moral então é com juros mais altos comprar só fundo de papel e com juros mais baixos comprar fundos de tijolo, deixa eu te falar que no meu ponto de vista essa não é a forma correta de tomar boas decisões estruturalmente. Ao fazer isso, você corre o risco de cometer um erro
extremamente comum no mercado financeiro, que eu vejo muitos investidores que são extremamente inteligentes, que têm muitas realizações na sua vida pessoal, que são bons profissionais, que ganham bem, que acumularam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, cometerem. Que é o erro de comprar na alta e vender na baixa, que é o que faz o investidor médio ter uma rentabilidade menor do que todos os demais ativos do mercado, de acordo com esse estudo do S&P 500. Agora, como não cometer esse erro? Do meu ponto de vista, a melhor forma é ter uma estratégia clara, sistematizada, ou seja, com base em apenas números, para estar sempre sabendo o que comprar e o que vender no mercado. E é isso que a gente segue aqui no Clube do Valor. Esse é o nosso modus operandi, isso que a gente faz com os nossos clientes de Wealth, que para quem não sabe, eu sou gestor de investimentos há 10 anos, a gente tem o Clube do Valor há quase 10 anos, cuidei de cerca de 4 bilhões de reais, ajudando investidores que estão com uma renda mais alta, estão acumulando patrimônio, a investirem melhor, colocando menos tempo na tarefa de investir e tendo mais tempo para cuidar das suas famílias, dos seus negócios e por aí vai. E o que a gente vê é que desde janeiro de 2010, uma carteira só de fundos imobiliários com reinvestimento de proventos teria quadruplicado, tendo tido um retorno nominal de proventos de mais de 125 mil, que nem foi um retorno brilhante, tá? Nesse prazo. E entra outro conceito, que é o conceito de diversificação. A gente não recomenda aqui que nenhum cliente nosso tenha peso muito grande em fundos imobiliários, acima de 33%, é o máximo nos caras extremamente arrojados. Por quê? O mercado pode sofrer como veio sofrendo nos últimos anos. O segredo de uma boa estratégia de investimentos é uma boa diversificação. Mas ainda assim, nessa parte de fundos imobiliários, você tem que ter clareza sobre quais fundos comprar e quando vender. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, mas também quero te trazer, a gente está oferecendo aqui para os nossos seguidores do YouTube uma nova oportunidade. Oportunidade para quem já investe e quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos com os planejadores do Clube do Valor. Essa oportunidade se chama Plano de Investimento sob Medida. E o que é? É basicamente 1 hora na agenda dos planejadores, onde eles vão analisar o teu perfil, analisar os seus ativos, te mostrar qual alocação a gente te sugeriria se você fosse nosso cliente, um plano macro e também de melhoria na parte de fundos imobiliários. E se faz sentido para ti ter 1 hora de conversa com o planejador financeiro, basta apontar o celular para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher um rápido formulário e pegar a sua vaga para esse plano. Agora, voltando aos fundos imobiliários, tá? Por que não faz sentido focar em fundos de papel com a Selic alta e fundos de tijolo quando a Selic estiver baixa? Porque isso é contraprodutivo se você olhar para o funcionamento do mercado. Como assim contraprodutivo? O primeiro ponto é que o mercado não é linear. Agora mesmo a gente está vendo os fundos de tijolo crescerem mesmo com a Selic mais alta, porque outros fatores estão em jogo, como uma expectativa de juros mais baixos no futuro. Mas também tem outro ponto, né, que o bom investidor, ele não compra aqueles ativos quando tudo está bom. Ele não compra fundos de tijolo quando a Selic está baixa. Ele se antecipa a isso. Ele compra nos maus momentos. Ele compra na bacia das almas. E vou te trazer um exemplo. Ali por dezembro e janeiro, a gente comprou muitos fundos imobiliários para os nossos clientes porque os fundos imobiliários estavam com um peso inferior ao alvo. Mesmo se você for montar uma carteira agora de investimento, se eu te mostrar aqui os fundos melhores ranqueados de acordo com uma das nossas estratégias, você vai ver que os fundos de papel, em sua maioria, estão com PVPA igual ou superior a 1 e os fundos de tijolo estão sendo negociados a um PVPA abaixo de 1, ou seja, na média descontado. Isso tudo nos leva à última pergunta desse vídeo. Fundos imobiliários são o melhor investimento para 2025? Olha, não existe uma resposta universal. Sim, eles podem ter uma boa performance, mas só faz sentido investir neles se você siga 3 premissas básicas. A primeira, selecionar fundos imobiliários que realmente façam sentido nesse momento. Significa ter critérios de seleção claros, e aqui seguem, por exemplo, alguns critérios que a gente segue para selecionar fundos imobiliários para os nossos clientes. Olha para liquidez, setor, para valor de mercado e compra os melhores colocados. A segunda premissa é ter visão de longo prazo. Os fundos imobiliários, eles têm um lado muito bom, que é essa chance de te proporcionar renda passiva. Porque renda passiva não se constrói do dia para a noite. E sim, embora você compre um fundo e receba dividendos dele no mês seguinte, a cota pode cair, como vem caindo nos últimos anos. Então, se você tem um horizonte de menos de 10 anos pela frente e quer ter resultados rápidos em 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não vale a pena comprar porque os resultados podem não vir. A única garantia que você vai ter de alta em 1, 2 anos é Tesouro Selic. O XPML11, por exemplo, teve uma queda de 8% na cotação no último ano, enquanto os dividendos se mantiveram 100% consistentes e até cresceram nos últimos 5 anos. E a terceira premissa é que não faz sentido investir em fundos imobiliários se você não tem uma alocação clara de ativos. O que a gente faz aqui, como eu já comentei, é considerar fundos imobiliários como parte do todo das carteiras do clube. Dentro da alocação de cada cliente, com base no seu perfil de risco, a gente destina um percentual para fundos imobiliários a depender do apetite ao risco. Não tem nenhuma carteira que é metade ou 100% de fundos imobiliários, porque eu acho que não seria inteligente. Mas, investindo dessa forma, tendo clareza da sua alocação, clareza sobre quais ativos comprar e visão de longo prazo, basta seguir o rebalanceamento, comprar mais fundos imobiliários quando o peso desses fundos estiver inferior ao alvo e até vender eventualmente quando o peso estiver superior ao alvo, para você saber sempre quando comprar
e quando vender, e sem depender de achar que, olha, 2025 é o ano dos fundos imobiliários ou algo disso. É assim que a gente faz. Agora eu te pergunto, como é que você faz? Tá comprando fundos imobiliários? Deixa teu comentário aqui. Se fizer sentido para tua realidade como investidor hoje, ter uma conversa mais aprofundada, individualizada, aperta aqui para agendar uma conversa para a gente criar um plano de investimento sob medida para ti e para tua família. E se você quiser seguir aqui no YouTube, aqui eu mostro como eu montaria uma carteira de R$100 mil do zero. Um grande abraço e até mais.